Concepção dialética em Karl Marx, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Karl Marx, 1818 a 1883. Filósofo alemão. Viveu seus últimos dias na Inglaterra, juntamente com Engels. Procurou entender profundamente a sociedade capitalista. Influenciou grandes revoluções socialistas no mundo, principalmente na Europa. Sempre foi admirado por intelectuais, principalmente do continente europeu, até o ano de 1960. Escreveu obras importantes, entre elas o Manifesto Comunista e o Capital. Influenciado por Hegel, tomando do referido emprestado o conceito de dialética, invertendo sua noção em outra perspectiva. Posteriormente, contestou o mesmo, em referência ao caminho do desenvolvimento da história e a mudança política da sociedade. Proposição em razão de Marx rejeitar o idealismo de Hegel. Por outro lado, sua epistemologia fundamentava a contradição como episteme, a defesa por parte de Hegel da ideia do absoluto. Marx, desse modo, comportou em função de ser materialista. Com efeito, defendeu o materialismo dialético. Ateu, a dialética é entendida a partir da realidade social. As contradições motivadas ao processo natural evolutivo para um fim absoluto. A história seria a compreensão do seu mecanismo de evolução. Marx, a produção é a condição indispensável à sobrevivência da humanidade. A necessidade de transformar a matéria-prima em bens a favor da sociedade política. Portanto, a matéria codificada em riquezas fundamentais à sustentação da vida. Para as relações serem justas, necessária a distribuição da renda. A riqueza é produzida pelo trabalho. O operário vende a força de elaboração, não recebendo o valor constituído. Mecanismo de roubo, o que é entendido de mais-valia, relativa ou absoluta. Com efeito, a pobreza é produto de crime institucionalizado pelo Estado como natureza absolutamente normal. Para Marx, a economia é o fator condicionante da vida social e moral de um povo. Não é possível a evolução social na desigualdade. A sociedade passa por várias revoluções de acordo com seus tempos históricos. Comunismo primitivo, escravismo, sociedade feudal, capitalista em suas várias fases. Posteriormente, o socialismo. Por último, o comunismo. No uso da dialética de Hegel, Marx formulou um processo de tese semelhante, antítese e síntese, sendo verificado no mundo prático a ideologia do chamado conflito dos três lados entre as classes econômicas, uma espécie de inspiração de Hegel às avessas. A primeira tese, os proprietários de terras, surgido pelo feudalismo, sofreriam oposição com o surgimento de classes médias nascidas no interior da sociedade feudal. Em contradição, desencadeariam uma revolução, ou seja, os novos empregadores, os industriais, no capitalismo. Em seguida, aconteceria o segundo momento da antítese, a continuidade. O capitalismo ocasionaria a força dialética da nova síntese, ou seja, o proletariado, que se denominaria de contradição revolucionária, força antagônica da situação criada, o que Marx prevê como fruto do resultado de dialética inevitável, o novo modo produtivo, que é classificado de socialismo. Marx sempre argumentou que o socialismo é a melhor razão política para a sociedade desenvolver em harmonia. Não é possível nenhuma hipótese a sociedade desenvolver-se harmoniosamente em um estado contraditório, fundamentado nas diferenças. O socialismo é eficiente porque possibilita a produtividade a todos, o progresso do materialismo dialético, e não tem necessidade de sentimentos morais, dado ao caráter de igualdade e justiça. Exatamente nesse ponto que se encontra a inversão do idealismo de Hegel, denominado de materialismo histórico de Marx, o que não pode ser visto apenas na perspectiva da análise filosófica. No entanto, a história das ideias de Hegel, que insiste na noção
de progresso por etapas, sem a superação dos modelos contrário ao entendimento de Marx, alimenta a mudança por forças políticas com rupturas radicais. Marx induz que a transformação na economia produz novos modos de pensamentos no desenvolvimento das ideias, modulando a natureza das mesmas, o que se refere à fenomenologia epistemológica dialética, produto do materialismo histórico. Para Marx, a mente não existe como sujeito sem ação no mundo real, como imaginava a tradição empirista de Locke, na visão kantiana de sujeito epistemológico. A mente, ou seja, o pensamento, está profundamente engajado no mecanismo de aparato psicológico em relação aos objetos do conhecimento. Marx defende que o mecanismo psicológico impõe certas estruturas ao fluxo do campo experimental, entendendo de forma coerente sujeito e objeto permanentes no processo de adaptação e superação no tempo, até acontecer a revolução, ou seja, o estabelecimento da sociedade socialista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.